Vocês já estão sentindo a presença do Senhor aí? Onde você está aí, você já sentiu através do louvor que o Espírito Santo já está fazendo algo na sua vida. Você que veio nos visitar, está nos visitando, e você que já é meio frequenta aqui, você pode perceber que o Espírito Santo ele já está no nosso meio já. A Bíblia diz assim que aonde a presença do Senhor está, aí há liberdade. Então você está no local da qual você tem total liberdade para adorar o Senhor, total liberdade para enaltecer o nome dEle, total liberdade para você estar juntamente conosco, cultuando a Deus. Veja bem, o Ministério de Louvor, eles não estão cantando para vocês. O Ministério de Louvor está enaltecendo, adorando a Deus. Então nós temos, juntamente com o Ministério de Louvor, estar também enaltecendo a Deus, simplesmente por aquilo que Ele é. O que é Deus para nós? O que é Jesus para nós? Ele é simplesmente nosso único e suficiente Salvador. Você consegue enaltecer Ele por causa disso? Dele ser somente nosso único e suficiente Salvador? Deus, livro de João, capítulo 3:16, é um texto muito conhecido, tem que estar gravado na mente e no coração de todo cristão, que diz o que lá? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele deu o Filho dele por amor de mim e por amor de você. Então somente isso já é um motivo para nós estarmos adorando a Deus. Amém? Gostaria de estar agradecendo o Ministério do Louvor. Hoje eu vou ficar sem culto. Aleluia. Vocês podem, quem está no fundo pode acender a luz. Amém. Pode sentar, fica à vontade aí, meu irmão. Glória a Deus. Eu creio que Deus tem coisas grandes para nós hoje. Amém? Hoje o pessoal até tirou o púlpito daqui, mas é bênção. Aleluia. Amém? Ainda bem que a gente tem os meninos jovens aí, fortes, né? Não que eu não seja jovem também, né? É só os cabelinhos que estão brancos ainda, mas é jovem. Aleluia. Amém, meus irmãos? Nós estamos nesse ano aqui, a videira nós temos 2 vezes por ano, nós fazemos um jejum de 21 dias, né? E no decorrer desse ano nós já estamos começando o 2º jejum desse ano. E aqui, eu creio que se eu fosse fazer a pergunta, né? Se eu fosse fazer a pergunta sobre o jejum desse ano, quem está no jejum aí? Aleluia. Os jovens é uma benção quando os jovens entram no jejum. Né? Então, nesse ano aqui, no decorrer desses dias, né? A gente começou na segunda com o jejum lá. Quantos estão acompanhando as lives do pastor Wilson? Então, quantos estão acompanhando o povo? Amém. O pastor Wilson ele tem ministrado durante nossas vidas no decorrer desses dias. Ele tem lançou um livro no Brasil. E ele tem falado sobre o que? Ele tem falado nessa primeira semana. Primeira semana, o pastor Wilson ele tem falado sobre chamado, não é isso? E eu gostaria então de estar também pegando essa sequência, porque eu já, antes de começar esse jejum, várias mensagens minhas estavam relacionadas a chamado, porque é algo que queima no meu coração, chamado. Né? A gente está aqui no Japão já durante muitos anos, e a gente veio para o Japão debaixo de um chamado. Mas para a gente entender o chamado, a gente tem que entender primeiro quem nós somos em Deus. Porque enquanto a gente não entende quem nós somos em Deus, a gente fica perdido. E não tem como a gente ter um chamado, ter um direcionamento de Deus se nós não temos uma identidade formada nas nossas vidas. Amém? Amém? Então, Eric, abre para mim. Deixa eu pegar aqui meu esboço. Livro de Gênesis, capítulo número 3. Gênesis, capítulo número 3. A partir do versículo 7, eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos uma palavra. A gente vai ler do 7 ao 10. Amém? Todos estão aí, abriram, estão todos comigo aí. Amém? Vamos ler então. Está escrito assim: Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folha de figueira e fizeram para si aventais. Nessa versão minha aqui está escrito assim: abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Aí, verso 8: Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. De quem que a gente está conversando? De quem que a gente está vendo aqui?
De que a gente está falando? De Adão e Eva, né? Adão e Eva, depois que eles comem o fruto, o que acontece? Eles começam a fugir da presença de Deus, não é isso? Continuando. Esconderam-se da presença do Senhor, o homem e a sua mulher, por entre as aonde que eles foram? Por entre as árvores do jardim. Amém. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Tem como você marcar isso na sua Bíblia, onde estás? Eu quero falar nessa noite sobre onde estás. Verso de número 10. E ele, Adão, Adão respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque eu estava nu, tive medo e me escondi. Vamos ver o 11. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comesse da árvore que eu te ordenei que não comesse? Acho que até o 10 tá bom, o 11 não precisa. Nessa noite então eu gostaria de estar entrando num tema, o começo é um tanto quanto filosófico, que você vai ver que essa pergunta que Deus faz para o homem, ela é uma pergunta que tem ecoado até nos dias de hoje. O mundo aí fora, ele vive buscando uma paz, uma alegria, buscando uma solução para a sua vida, porque a pessoa que está lá fora, que não teve um encontro com o Senhor ainda, não sabe onde que essa pessoa está. Muitas pessoas que estão lá fora, por isso que a gente fala, estão perdidas, porque ela não sabe onde a pessoa está. A pessoa, quando ela está perdida, ela não sabe onde ela está. Tem até um ditado que diz, né? Tem um ditado que fala que estou mais perdido que o cachorro quando cai na mudança, totalmente perdido. Essa situação de muitas pessoas no mundo, elas estão perdidas porque elas não sabem o significado disso que Deus falou para Adão. O que Deus falou para Adão? Onde estás? Onde você está, Adão? E no decorrer de toda essa existência humana, essa pergunta, ela tem ecoado na história e tem entrado na questões filosóficas. E eu separei aqui alguns filósofos, né? Tinha bastante opções de filósofos, e eu separei somente aqui alguns filósofos que eles meditaram muito sobre essa pergunta aqui, que Deus faz a Adão, e eles chegaram em algumas conclusões. Lógico, são pessoas que não conhecem a Deus, e eles chegaram a algumas conclusões. Quer ver? Nietzsche, né? Friedrich Nietzsche. Nietzsche, ele diz que, né, ele desafiou as ideias tradicionais sobre o bem e o mal. Esse é um pensamento filosófico de Nietzsche. Nietzsche, ele diz, né, que o pensamento dele é que ele estava desafiando os pensamentos tradicionais do bem e do mal. Então ele diz que a necessidade de criar novos próprios valores e viver de uma maneira autêntica. A ideia de Nietzsche era de que existia um homem que ele poderia vencer as suas limitações e não importar com nada que acontecesse, o que importava era ele estar bem com ele mesmo. Essa era a ideia de Nietzsche. Só estou entrando na questão filosófica, a gente vai para a Bíblia, tá? Então Friedrich Nietzsche, ele tinha uma ideia de que o que realmente importava era a pessoa estar bem. Lembra que aí já excluiu Deus da parada. O que importa era a pessoa ter um pensamento próprio dele mesmo, e não importava o que a sociedade pensava, importava o que ele pensava dele mesmo, e a sociedade não tinha nada a ver com isso. Tem uma mulher chamada Simone de Beauvoir, uma francesa, que foi através dela que começou o movimento feminista, o feminismo. Isso começou lá muito tempo atrás, e chegaram à distorção da qual a gente vê hoje. Quem acompanhou as Olimpíadas? Eu não acompanhei, mas ficou evidente uma situação de um homem que estava batendo numa mulher. Porque ali, com o pensamento dessa Simone de Beauvoir, ela começou a trazer um pensamento de igualdade. Deixa eu ler aqui. Beauvoir é famosa pelo seu livro O Segundo Sexo, onde analisa a situação das mulheres. Ela argumenta que as mulheres devem ser livres e que a igualdade de gênero é essencial para a humanidade. É algo bonito, não é? Igualdade de gênero, nós temos que ser todos iguais. E os pensamentos isso já são pensamentos muito antigos, tá? Não é coisa nova, não. E isso veio cada vez passando a piorar até chegar na situação na qual a gente está hoje.
né? Você vê na Olimpíada, teve uma situação de um homem, cabelo grande, espancou uma mulher e ganhou até a medalha, parece. Porque isso tem a ver com que a pessoa ela não sabe quem ela é. Amém? Outro ponto aqui. Tem um alemão, eu acho que é alemão, o nome dele é Heidegger. Heidegger estudou o significado do ser. E ele falou sobre viver de forma autêntica, ou seja, ser verdadeiro consigo mesmo e com os outros, em vez de seguir o que a sociedade espera. Ele estava falando dele ser introspectivo, dele fazer uma análise dele mesmo e seguir aquilo que ele detectou nele mesmo. É bom para mim? Então eu vou fazer. Amém. São esses três filósofos aqui. Tudo isso aqui tem a ver com aquela questão lá do onde estás. Todos esses filósofos, muitos pensamentos, muita filosofia que tem hoje, tem tudo a ver com esse questionamento de Deus para Adão. Porque quando a pessoa ela não sabe onde ela está, ela perde a identidade. Então quando a pessoa ela perde a identidade, qualquer coisa que você fala para ela, ela absorve. Se você fala para alguém que não tem uma identidade formada, que ela é um elefante de bolinha que voa, a pessoa vai acreditar, porque ela não tem uma identidade própria. E ali, quando Deus ele falou para Adão: Adão, onde você está? O que é que Deus estava falando com Adão? O que aconteceu com você, Adão? Por que você sumiu diante de mim, Adão? E eu acho isso bom esse texto, porque ele diz assim, né? Verso de número 8 de Gênesis diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava pela... esconderam-se da presença do Senhor, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus, né? Aí o verso número 10, vai para o 10, que eu pulei aqui. Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então veja bem, sintomas de uma pessoa que não sabe onde está. Primeiro ponto ali é que ela ouviu a voz do jardim. Quando nós ouvimos a voz do nosso pai, o que é que a gente tem vontade de fazer? Se eu escuto a voz do meu pai, eu quero estar perto dele. Mas ali ele teve um entendimento que ele, pelo fato de ele ter comido o fruto da qual não poderia ter comido, ele pensou que ele já fez uma autoanálise dele e ele já falou: eu não sou merecedor de estar na presença dele. Por quê? Porque eu estou nu. Mas quem é que foi que pôs isso na cabeça dele? Quem é que foi que pôs isso na cabeça dele? De Adão? Foi a serpente. A serpente enganou Eva e Eva enganou Adão. Então proveio a origem disso aí da serpente. A serpente ela quer tirar a identidade da pessoa. A serpente, Satanás, o objetivo dela é tirar a identidade da pessoa. Por isso que quando se fala essa palavra lá fora, onde estás? A pessoa não sabe responder. Porque ela só vai ter um entendimento do físico. Mas o que realmente importa aqui é o espiritual. Adão, ele era um ser o quê? Adão, ele era um ser mais espiritual do que carnal. Adão, veja bem, ele ficava na presença do Senhor todo dia. Ele caminhava com Deus. E a Bíblia diz que nenhum homem pode chegar na presença de Deus, porque a carne não aguenta, morre. Mas a matéria da qual era Adão, ele permanecia na presença do Senhor todo dia, e ele não era consumido, porque não havia pecado nele. Então aqui ele veio ao ponto da qual ele fala: olha, eu ouvi a tua voz e eu fiquei com... Qual que era o sentimento que estava sobre Adão? Medo. Medo é complicado. O medo, todos nós temos medo. Todos nós temos. O medo é normal do ser humano. É um sentimento normal do ser humano ter medo. Agora, o que não pode fazer é o medo te dominar. O medo não pode te dominar a ponto de você não conseguir ligar um carro e sair para dirigir. Todos nós temos medo de acontecer alguma coisa quando dirigimos. Mas nós não podemos deixar que esse medo de dirigir, um exemplo que eu estou dando, te impeça de dirigir. Acidentes acontecem em qualquer lugar. Muitas das vezes a pessoa, inclusive no Brasil, né? Eu fui no Brasil no passado. São Paulo é absurdo, São Paulo, né? A situação de São Paulo, você fica com medo em qualquer lugar que você vai. Você não pode ir no bar para comprar uma rapadura, porque você fica com medo, porque você não sabe se volta. Lá é muito terrível, porque você vive debaixo de medo. Então, quando nós vivemos debaixo de medo, nós estamos sendo dominados por algo que pode fazer com que isso nos impeça de estar nos achegando na onde? Na presença do Pai. Veja lá o verso 10, Eric. Verso número 10 diz: e ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim,
E porque eu estava nu, tive medo. E o que ele resolveu fazer? Me esconder. Então é bem interessante essa palavra de hoje, né? Aonde tu estás? Por onde você tem andado? O que é que tem te fazido ficar com medo? O que é que tem feito de você? O que você tem feito que você anda escondendo? Veja que Adão, ele achou o que ele achou para ele? Ele achou um lugar atrás das árvores. Atrás das árvores era um lugar onde ele poderia olhar para Deus, porque ele via Deus ali. Deus sabia onde Adão estava, Deus era onipresente, mas Deus esperava uma ação de Adão. Eu acho muito interessante isso aqui. Não sei se vocês acompanharam na segunda-feira, o pastor Wilson, ele contou uma história da cachorrinha. Quem lembra dessa história, da cachorrinha do gato? Ele tinha lá um cachorrinho, uma cachorrinha, e a cachorrinha, ela teve cria e os filhotes nasceram mortos. Então, o que eles fizeram? Ele e a esposa falou: nossa, nasceu tudo morto. E aí colocou na latinha de lixo. E toda hora a cachorrinha ia cheirar a lata de lixo, porque os filhotes estavam o quê? Estavam mortos, os filhos da cachorrinha estavam mortos. Então ali, ele ficou, a pastora ficou ficou ali, né? Naquela situação, falou: nossa, nesse sentimental com aquela situação lá. E falou para o pastor resolver. Ele falou: como que eu vou resolver? O cachorro morreu, não tem poder da vida não. E aí ele lembrou que o vizinho tinha uns gatinhos lá, tinha uma gata que tinha dado cria. E ele decidiu pegar uma gatinha, filhotinha, e deu para a cachorrinha cuidar. E não é que deu certo? Então aconteceu que a cachorra, que era a mãe que tinha perdido os filhos, adotou um gatinho, e o gatinho começou a ser criado pela mãe. Só que chegou um momento de que esse gato, quando ele foi crescendo, ele só fazia coisa de cachorro. Ele não pulava, não subia em janela. Se jogasse ele para cima, talvez ele até caísse de costas, nem ia conseguir cair, né? Igual o gato faz. Porque ele foi crescido de uma forma. E ele foi crescendo, tudo que o cachorro fazia, essa gatinha fazia. Até chegar um ponto de que um dia o pastor estava sentado e ele percebeu que a gatinha também estava sentada olhando para a janela. E ele falou: esse gato está querendo pular nessa janela. E ele começou a incentivar isso. Pôs o gatinho no braço do sofá e começou a empurrar ela para ela pular. Na primeira vez não deu certo. Ela caiu no chão. Na segunda vez ela começou a pular, até chegar ao ponto que ela começou e conseguiu pular. E ela começou a fazer as coisas que gato faz. Ela conseguiu pular na janela e começou dali da janela a vislumbrar, coisa que o cachorro não faz. O que tinha acontecido na vida desse cachorro, desse gato? Ela tinha perdido a identidade dela. Um gato que foi criado por cachorro, perdeu a identidade, começou a fazer as coisas que era de cachorro. Um gato que tinha uma habilidade muito, muito hábil, mas ele estava limitado a fazer somente coisa de cachorro. O inimigo, ele consegue olhar para mim e para você, ele vê a mesma forma. Ele vê o nosso potencial, ele vê até onde nós podemos fazer, mas ele nos limita a dizer, sabe o quê? Que nós não somos merecedores de nada. Você é errado. Você pecou. Se você está errado, você não pode chegar na presença de Deus. Se você errou, Deus está com raiva de você. E isso gera em nós o quê? Medo. Então muitas das vezes, nós estamos como aquele gatinho. Temos um potencial enorme para fazer um monte de coisa da qual o cachorro não faz, mas nós não fazemos porque nós fomos crescidos de uma forma, de um pensamento, pensando que a gente estava fechado naquilo ali somente. Mas Deus nessa noite está te dizendo algo. Aonde tu estás? Qual é a sua situação? Você não pode se limitar somente de uma forma da qual você pensa que é isso aí. Quero esclarecer bem. Deus tem coisas maiores para você. Deus tem coisas maiores para você, sabe quanto? Além daquilo que você imagina. Aquilo que você imagina, porque muitas das vezes nós temos um pensamento, a gente quer receber uma bênção da parte de Deus, a gente quer receber coisas da parte do Senhor, mas nós temos uma visão limitada. E Deus quer nos abençoar de uma forma que vai além daquilo que a gente imagina. Mas por que a gente é limitado? Porque a gente só tem a visão do cachorro, do gato que foi criado pelo cachorro.
Mas quando nós começamos a ampliar nossa visão e olhar além daquilo e termos uma revelação do que realmente importa, aí nós começamos a vivenciar coisas grandiosas na nossa vida. Está dando para entender? Tudo bem? Então nessa noite eu gostaria de falar para os 3 tipos de pessoas. 3 tipos de pessoas sobre esse onde estás. Na verdade, essa pergunta é para esses 3 tipos de pessoa. Primeiro tipo de pessoa que eu faço a pergunta que Deus fez também, aonde estás, é para a pessoa que ainda não teve uma revelação de Deus. Primeiro grupo de pessoas é a pessoa que ainda não teve uma revelação de Deus. Porque não adianta você ir para a igreja durante 500 anos e não ter vivenciado uma revelação da palavra de Deus. O que realmente vai fazer diferença na vida de uma pessoa é a palavra revelada. É o rema, não é o logos. É o rema. Quando você vivenciar uma experiência através da palavra de Deus, tenha certeza que isso vai gerar na sua vida transformação. Veja que não é nada imposto. É algo que o Espírito Santo faz de dentro para fora. Mas a pessoa ela tem que querer ser mudada. A pessoa ela tem que querer buscar ter esse entendimento de que Deus está falando com ela através da Bíblia. Quando essa pessoa ela tem um entendimento aonde tu estás, a pessoa já sabe na hora onde ela está. Eu estou aqui porque eu sou filho de Deus. Quando a pessoa não tem entendimento de quem ela vai ficar igual o gato que foi criado pelo cachorro, olhando a janela de longe e pensando que não pode alcançar a janela. Mas quando ela tem a revelação do Pai, ela fala: uau, essa janela eu consigo chegar nessa janela. Por quê? Porque eu sou filho do meu Pai. E o meu Pai vai me fazer chegar lá. Então isso é o que faz com que nós possamos continuar a nossa caminhada. Veja bem, eu separei aqui alguns pontos. Muitos crentes vivem longe da vitória em diversas áreas da sua vida por não terem revelação da palavra de Deus. E o que fica constantemente acontecendo na vida dessas pessoas que ela não tem uma revelação é que o medo tem o poder de parar elas. O medo tem o poder de parar pessoas que não tiveram a revelação da palavra. E aí vamos entrar em alguns medos. Medos que a pessoa não consegue vencer porque não teve uma revelação. Medo de solidão. Medo de solidão. Eu não estou falando só para quem é solteiro, porque às vezes a pessoa é casada, às vezes a pessoa está num ambiente que tem bastante pessoas, mas ela se sente só. E o medo da solidão vem sobre a vida dessa pessoa. Solidão é algo terrível. Viver sentindo solidão em um meio da onde você tem várias pessoas perto é complicado isso aí. É um medo. Outro tipo de medo. Medo de rejeição. Eu vejo situações em que muitas das vezes a pessoa ela não consegue abrir a boca para nada, porque ela sente ali na vida dela um medo já tomou conta da vida dessa pessoa, que ela fala: e se eu disser algo errado? E se eu fizer algo que todo mundo, a pessoa preocupa muito mais com o pensamento dos outros, do que os outros vão achar da vida dela, do que o realmente importa dela ter a revelação de Deus. O que realmente importa na vida de uma pessoa é ela ter a revelação quando o Espírito Santo, quando Deus fala para você aonde tu estás. Não vai fazer como Adão. Adão falou o quê? Quando eu ouvi a tua voz, ele já tinha perdido o quê? A identidade dele. Quando ele perdeu a identidade dele, o medo tomou conta dele. Eu ouvi a tua voz no meio do jardim, e porque eu ouvi a tua voz, eu tive medo. E na sequência do medo, o que quer fazer quando a pessoa está com medo? Esconder. Fugir da tua voz, sair da presença do Senhor, porque eu senti medo. E quando nós sentimos medo, nós vamos procurar um lugar para nos esconder, pensando que Deus não sabe que a gente está lá. Será que Deus não sabia que Adão estava atrás das árvores? Será que Deus não sabia que Deus estava dando uma chance para Adão? Adão, onde tu estás? Deus sabia onde ele estava, mas o medo impedia Adão de sair de trás das árvores. Que árvore você tem se escondido ultimamente? É a árvore da rejeição? É a árvore da solidão? Que tipo de árvore você tem escondido e tem deixado o medo te dominar? O medo tem te dominado? Sabe que nessa noite não vai te dominar mais, em nome de Jesus.
Você vai sair daqui hoje vencendo esse medo em nome de Jesus. Para vocês terem ideia, eu sou uma pessoa que vencia a timidez, eu sou uma pessoa tímida. Para mim estar aqui hoje, falando na frente de vocês, eu saí de trás da árvore da timidez. Quem me conhece mais de perto sabe que eu sou tímido. Mas eu não deixei esse medo me vencer. Se o medo tivesse me vencido, eu não estaria nem no Japão. Eu estaria no Brasil ainda. Eu não estaria... Muita coisa não iria acontecer na minha vida, na vida da minha esposa, da minha família. Mas porque a gente decide sair do medo, vencer o medo, tomar uma atitude diferente, fala, não, Senhor, aonde tu estás, Marcos? Eu estou aqui, Senhor. O que você fez? Eu fiz errado, mas eu estou na tua presença. Eu quero ficar na tua presença. Não me importa, eu quero é você, eu quero o Senhor, eu não quero saber de mais nada. Então Deus, Ele sabe, nos conhece. Eu lembro a história agora de duas crianças, né? A irmã mais velha, a irmã grandinha, e o outro irmãozinho pequenininho. E o pequenininho estava brincando com os pintinhos, e ele pegou um pintinho um pouquinho mais forte e matou. Morreu na mão dele, um pintinho. E a irmã mais velha viu. A irmã mais velha olhou e falou, não, você matou o pintinho. Eu vou falar para minha mãe. Ali, não fala não, senão eu vou apanhar. Ele ficou com medo. Aí a irmã aproveitou e falou, então você vai fazer tudo o que eu quiser. E aí começou agora você vai lavar a vasilha. Agora você vai lavar a casa, arrumar a casa. Agora você vai arrumar a cama. E você vai fazer isso até chegar ao ponto que ele estava já cansado dessa situação. Ele cometeu algo errado? Cometeu. Mas ele estava ali debaixo de acusação da irmã. Até o ponto que ele tomou a decisão e falou, não quero mais, você quer saber? Eu vou chegar para o meu pai, para minha mãe e vou falar o que eu fiz. Aí ele decide, chega na presença do pai e da mãe e fala, olha, com muito temor, tremendo. Ele fala, eu matei o pintinho. Eu matei o pintinho. Sabe o que a mãe falou? Sabe o que o pai falou? A gente estava vendo, a gente viu quando aconteceu. Nenhuma acusação da sua irmã tem poder mais sobre você. Não tem mais poder, a acusação do inimigo não tem mais poder sobre a sua vida. Porque enquanto nós estamos debaixo de acusação, assim como a serpente ficou sobre Adão e Eva, vai gerar medo em nós, e o medo vai nos fazer com que nós nos afastamos de Deus. Mas na hora que a gente vence o medo, é a mesma coisa da mãe, que a mãe e o pai da criança falam, eu vi na hora que você fez aquilo lá, não podia ter feito, mas fez, você deixou de ser filho por causa disso, continua sendo meu filho. O medo nos faz pensar muitas coisas a respeito disso. Medo de solidão, medo de rejeição, medo de ser incompreendido. Muitos desses medos aqui são meus. Sabia que para mim escrever um texto para alguém, até nos dias de hoje, para mim escrever um texto, seja curto que for, tem que ler 3, 4 vezes ou mais. Porque às vezes eu ponho as palavras em ordem não certa. Parece que é prolexo que fala isso, né? Prolexia. Eu tenho que ler várias vezes aquilo que eu vou mandar para poder mandar de uma forma correta. Porque às vezes eu coloco... Mas eu não deixo isso, o medo da incompreensão me dominar. Se eu tivesse medo da incompreensão, eu estaria aqui hoje falando de algo de Deus para você. Você crê nisso? Você crê que Deus Ele quer te usar da maneira que você é? Você crê que para Deus não importa o nível intelectual da pessoa? Para Deus o que importa é essa pessoa ter a revelação de quem ela é diante de Deus? É isso que importa para Deus. Ele sabe quem eu sou. Se Ele sabe quem eu sou, eu vou me relacionar, eu vou me revelar a Ele, e isso vai fazer com que Ele venha vencer os seus medos. Aleluia. Aleluia. Outro medo aqui rapidinho. Medo de ser ferido ou ferir os outros. Medo de ser ferido. Isso geralmente acontece em relacionamentos, casamentos, brigas. E muitas das vezes isso aí acompanha a criança, acompanha o menino ou a menina desde pequeno. Muitas das vezes ele viu na casa deles uma situação da qual os pais não eram referência de família. Então traz na vida dele essa pessoa, ela cresce falando, eu não vou ser igual ao meu pai, eu não vou ser igual a minha mãe. Quando essa pessoa casa, ela é a mesma coisa que ela falou que não ia ser. E isso é algo da qual precisa ser tratado. E isso é movido pelo medo. O medo, o demônio, o Satanás, ele toma a mente da pessoa e fala, ó, você vai ser igual ao seu pai, você vai ser igual a sua mãe. E a pessoa absorve aquilo ali e ela começa a vivenciar aquilo ali. O medo faz isso.
mas nessa noite a gente vai vencer tudo isso em nome de Jesus. Amém? Medo de ferir, né? A pessoa que ela como que eu posso? Ela não tem jeito para lidar com a situação e ela já estoura e já fala um monte de coisa. Muitas das vezes é muito melhor segurar a boca e ouvir mais e falar menos. E a pessoa já fala muitas das coisas e acaba ferindo, porque muitas das vezes, né? Eu também sou assim. Se você me dá um soco no rosto, vai doer um pouco, passa os dias saudável, mas não tem problema, a gente volta ao normal. Mas dependendo da palavra, a palavra machuca mais do que um soco. Muitas das vezes, dependendo da palavra que a gente recebe, é muito pior do que tomar um soco, tomar algum ferimento físico. E muitas das vezes tem pessoas que não conseguem, fazem isso sem pensar. Também é movidas pelo medo. Porque pelo medo a pessoa já cria um escudo, ela já fala, eu vou atacar primeiro antes que me ataque. Então a pessoa já cria um escudo de autodefesa e ela já sai atacando todo mundo que tenta se aproximar dela. Esse sentimento também movido pelo medo. Amém? Então vamos lá. Esses medos surgiram depois da queda, quando Satanás implantou a dúvida sobre a identidade do homem. Gênesis 1:26, Eric. Gênesis 1:26. Todos esses medos nasceram quando Satanás conseguiu pôr dúvida sobre Adão, de quem ele era. Só que aqui em Gênesis 1:26 diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos o homem segundo a nossa. Então o homem já era a imagem de Deus, o homem já era semelhante a Deus, mas Satanás conseguiu pôr na cabeça dele de que ele não era ainda. E quando ele pegou isso na vida dele, começou a aparecer na vida dele um monte de medo. Vocês lembram do que a serpente falou para Eva? Se você comer desse fruto, você será igual a Deus. Já não era? Era igual, já. Mas se você comer do fruto, você será igual, você passará a ter conhecimento. Ela come e não dá nada, porque a palavra, a responsabilidade estava sobre Adão. Mas quando ela passa para Adão e Adão come, acontece tudo a qual vocês sabem o que aconteceu. Então muitas das vezes a pessoa falta um discernimento real de quem ela é. E a pergunta que eu faço: quem você é? Aonde você está? Se você tem revelação na palavra, você sabe quem você é e você sabe onde você está. Adão, ele queria fugir da onde? Da presença de Deus. O medo, a dúvida surgiu no coração dele, ele comeu o fruto. Devido ao fruto que ele comeu, que não podia comer, nasce o medo nele. Eu ouvi a tua voz, Senhor, e pelo fato de eu ouvir a tua voz, eu tive medo. E já que eu tive medo, então eu vou me esconder. Aleluia. Continuando. Nós somos filhos de Deus. Não se esconda. Dá para guardar isso no seu coração? Nós somos filhos de Deus, amém? Poucos são filhos, parece. Aleluia. Somos filhos de Deus, amém? Amém. Se nós somos filhos de Deus, não se esconda. Sai de trás das árvores. Não deixe com que Satanás tenha êxito naquilo que ele lançar sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque nós somos filhos. Se nós somos filhos, nós temos o privilégio de chegar na presença de Deus, amém? Amém. Se você perder a sua identidade, poderá se sentir como o gato, né, que eu falei, que foi criado pelo cachorro, e terá as suas ações limitadas. Viva com certeza de que, como filho, você tem liberdade de se aproximar do Pai. Se você é filho, você tem liberdade, amém? Seu filho você põe limitações do seu filho lá para chegar na geladeira. Olha, você não pode chegar na geladeira aqui. Se você abrir a geladeira, é só da parte de cima para cá. A rapadura que está ali em cima, você não pode de jeito nenhum. É assim que é. Não é assim, né? O filho chegou em casa, você tem total liberdade. Pode pegar tudo, até as rapaduras, se quiser. Filho é assim, tem total acesso à casa do pai. Mas quando o filho ele não sabe quem ele é, ele fica com medo. Se você é filho, você tem total liberdade diante do seu pai, amém? Amém, aleluia. Não tema, nem se esconda. Deus quer ter um relacionamento com você.
Não tenha medo nem se esconda. Deus quer ter um relacionamento com você. Ele deseja o seu... Você já ouviu esse ditado que fala: seu pai sempre quer o teu melhor? Jovens, eu acho que escutaram muito, escutam isso, né? Olha, seus pais são assim, mas ele quer o teu melhor, né? Isso aí é um conselho que vem de muitos anos atrás. E realmente nós queremos o melhor para nossos filhos. Mas e Deus? Será que Ele quer o melhor para nós? Ou será que Deus está com raiva de mim? O que vocês acham? Deus está com medo de mim ou Ele quer o nosso melhor? O que eu fiz ontem de errado me afasta dele, Ele quer me matar? Ou Ele está como o pai que viu o menininho apertando lá o pintinho que matou e a irmã ficou julgando o menino? Deus sabe tudo que nós fazemos, mas Ele é nosso pai. E Ele espera que nós venhamos a tomar a atitude de sair de por detrás das árvores e chegar na presença dEle. Amém? Romanos 8, capítulo número 19, diz um pouquinho sobre isso. Deus, Ele quer o nosso bem. Sabia que existe uma expectativa em toda a criação, esperando que você tenha esse entendimento? Quando eu falo criação, eu não estou colocando só Japão, Brasil, Estados Unidos. Eu estou colocando o planeta Terra, estou colocando o nosso sistema solar, a nossa galáxia Via Láctea, e todo o universo. Existe uma criação que você possa ter esse entendimento que você é filho. Vamos ler, para não ficar nas minhas palavras? Romanos 8,19 diz: a ardente expectativa da criação, aguarda o quê? A revelação dos filhos de Deus. Vai ouvinte, Eric. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente. Quando é que ela caiu? A criação caiu? A criação caiu quando Adão ele comeu do fruto. Não foi o desejo da criação. Está sujeita à vaidade. Vaidade ali é mentira, falsidade. Quando Adão cai, quando Adão erra, ele compromete toda a criação. Dá para vocês ver o tamanho disso? Dá para vocês conseguem meditar? Vocês acham que meu cabelo branco nasceu de... meditar, pensar nisso. Já parou para imaginar que toda a criação, quando a gente fala toda a criação, a gente está falando da criação da qual nós vemos e a criação da qual a gente não vê também, nós não olhamos. Quando Adão erra, precisou Deus se fazer homem e vir na terra e pagar um preço de morte por causa do erro de Adão. Então existe em toda a criação, olha a importância disso, toda a criação existe uma ardente expectativa de que nós somos filhos de Deus. Você tem noção disso? Quando Satanás lançar dúvidas sobre a sua cabeça, não aceite. Não aceite falar: olha, eu sou filho, eu posso chegar na presença dele. Eu posso chegar porque ele é meu pai. E sendo meu pai, eu tenho o quê? Livre acesso. Então, nessa noite, eu quero que você entenda isso aqui. Aonde tu estás? Onde estás? Eu quero que você saia daqui sabendo que você é filho. Se você é filho, você está na presença do seu pai. Eu estou na presença de Deus. Se eu estou na presença de Deus, o medo não pode me parar. Aleluia. O medo não vai te parar. Sentimentos de morte, sentimentos de rejeição, de solidão, depressão, qualquer dessas coisas não vão ter efeito sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque você está entendendo hoje que você é filho e é filha. E além do mais, é filho e filha amados de Deus. Consegue captar isso? Consegue ver que existe uma ardente expectativa de toda a criação, que você possa ter uma revelação, que você possa olhar para você mesmo e falar: uau, eu sou filho de Deus, cara. Meu irmão mais velho é Jesus, ele é o primogênito. E ele veio, ele se fez carne e habitou entre nós, tabernaculou entre nós. E se ele falou que através dele eu posso chegar até o Pai, como diz lá no livro de Hebreus, então eu posso realmente chegar, porque não foi o pastor Marcos que falou, está lá no livro de Hebreus, diz que nós temos total acesso para chegar na presença de Deus. Você crê nisso, queridos? Então existem 3 grupos da qual eu gostaria de falar. Aonde tu estás? O primeiro grupo é o grupo das pessoas que falta uma revelação para ter esse entendimento. Amém? O primeiro grupo então aqui
É o grupo das pessoas que não tiveram a revelação. O grupo das pessoas que não tiveram a revelação, da qual ela é filha e filho de Deus. Mas nós já temos essa revelação, amém? Amém? Amém. Outro grupo que eu gostaria de fazer aquela pergunta: aonde tu estás? Aonde tu estás? É para o grupo das pessoas que caíram e continuam caídas. Aleluia. É o grupo das pessoas que cometeram um pecado e elas não conseguem se levantar, porque elas acham que o pecado é mais forte que a morte de Jesus na cruz. É um tipo de grupo da qual elas olham para ela e elas falam: eu cometi tanto erro, que eu não tenho solução nem para Deus. Aí a gente sempre costuma dizer, né? Só Jesus na causa, não é? Mas tem um grupo de pessoas que falam: olha, nem Jesus na minha situação tem jeito. Por quê? Porque eu errei tanto, eu pequei tanto. Então essa pessoa, quando ela tem esse entendimento, é porque ela está sendo movida pelo quê? Pelo medo. O medo tem feito com que essas pessoas que já conheceram a Deus, talvez até tiveram um pouquinho de revelação de Deus, mas elas talvez se decepcionaram com alguém, decepcionaram com elas mesmas. A carne falou mais alta, ela caiu e eu estava conversando esses dias, já tem algum tempo, conversei com uma pessoa, e a pessoa falou: olha, pastor, eu não vou ali mais, né, porque aconteceu isso. E a pessoa me matou espiritualmente. Eu falo: então levanta. Se a pessoa te matou espiritualmente, levanta. Vai ficar aí deitado no chão, morto espiritualmente? Se a pessoa te matou espiritualmente, então levanta espiritualmente e vamos junto. Vamos continuar. Não, pastor, estou morto espiritualmente. Dá vontade de chacoalhar, a gente não pode, né? Chacoalhar, fala: gente, acorda, levanta. Jesus morreu por você. Você é amado de Deus, é amada de Deus. Vai continuar no chão porque alguém pisou na bola com você? Você não consegue vencer o pecado? Vai ficar aí por causa disso? Então esse grupo aqui, quando eu disser aonde tu estás, você vai entender um pouquinho sobre isso. Muitos homens, presta atenção aqui no meu nariz. Muitos homens e mulheres de Deus enfrentam o medo, mas ainda assim, muitos homens e mulheres de Deus enfrentaram o medo. Muitos homens e mulheres de Deus enfrentaram o medo e ainda assim entenderam o chamado de Deus. Qual que foi o chamado de Deus para Adão? Aonde tu estás, Adão? Aonde que você está, Adão? Eles entenderam esse chamado e eles decidiram agir, movidos por esse chamado. Vocês têm noção do chamado de Deus para você? Você quer ver alguns personagens que tiveram medo na Bíblia? Um deles, Deus apareceu para ele numa sarça ardente. Chama Moisés. Ele falou: Moisés, você vai lá para o Egito e você vai tirar o meu povo do Egito. O que vocês acham que Moisés fez? É para já, Senhor, é para já, eu vou agora. Foi isso que aconteceu? Moisés, ele não queria tirar o povo do Egito. Moisés olhou para ele mesmo e falou: eu? Rapaz, eu não sei nem falar direito. Escolhe outro, manda outro no meu lugar. E ele começou a pôr um monte de limitação, não é? Livro de Êxodo fala sobre isso aí. Êxodo capítulo número 13 em diante fala sobre o chamado de Moisés. E a Bíblia diz que Moisés, com muita dificuldade, ele ouviu o chamado de Deus. Mas quando Moisés ele ouve o chamado de Deus, o que acontece? Moisés começa esse chamado do grande libertador do povo de Deus do Egito. O que Deus fez na vida de Moisés quando ele decide ir para o Egito? Deus usa a vida de Moisés e ele começa ali, através do poder de Deus na vida dele, ele consegue operar 10 maravilhas, 10 milagres. Você lembra dos 10 milagres? 10 milagres que Deus agiu na vida de Moisés no Egito. A 10ª milagre ou maldição para os egípcios foi a qual? A morte dos primogênitos. E através daquilo ali, o faraó não existe mais. Ele falou: olha, pode ir para o seu povo, saque seu povo daqui. Então Moisés, mesmo com medo, ele decidiu ir. Moisés não ficou olhando para ele e falou: não dá, Deus, olha, por que Moisés saiu do Egito? Moisés tinha 40 anos quando saiu do Egito. O que ele fez? Ele recebeu um convite de Jetro.
olha, Jetro, estou com uma filha aqui, já está na hora dela casar, vem em casa com ela. Foi isso. Moisés saiu do Egito porque ele matou um egípcio. E pelo fato de ele ter matado o egípcio, ele fugiu para o deserto. Passou mais 40 anos. Quando Deus aparece para Moisés, ele era um senhor de 80 anos. E ele decide ouvir o chamado. Aleluia. O medo não impediu Moisés de realizar grandes coisas. O medo não impediu Moisés. Ele não ficou prostrado. Ele não ficou prostrado. Aqueles que caíram e permanecem no chão, eles ainda não entenderam. Quando alguém diz para ele, quando Deus diz para ele, onde você está? Ou entende e faz o que não entendeu. Moisés fez isso. Olha, leva outro no meu lugar. Outro personagem, Josué. Josué capítulo número 1. Josué, ele estava diante da terra prometida. Deus falou, é essa terra que você vai... Olha, meu servo Moisés é morto. Agora está com você, Josué. O que foi o sentimento de Josué? Todo esse povo aqui, Josué, está agora sob a sua direção. É você que vai estar na frente agora. É com você que você vai entrar por essa terra e vai ganhar tudo isso aí. Josué chegou alegre e falou, ok, é comigo mesmo. Foi assim? Se a gente ler o livro de Josué, capítulo número 1, diz que ele sentiu medo. Josué sentiu medo. Tanto que Deus tinha para vir com ele constantemente, falar, força, anima-te, porque eu sou contigo. Eu sou contigo, Josué. E se eu sou contigo, não vai ter Jericó, não vai ter Ai, não vai ter nem montanha dos Hebrons, não vai ter nada que vai te impedir, porque eu sou. Não é através de você, Josué. Não é você que vai fazer, é eu que vou fazer que os muros de Jericó caem. É eu que vou fazer na vida de você que a cidade de Ai também seja ganha. E acontece que na Bíblia, na história de Josué, a Bíblia diz assim, que enquanto Josué estava vivo, o povo conhecia a Deus. Mas quando Josué morre, nasce uma geração da qual não conheciam a Deus. O medo não parou Josué, o medo não parou Moisés, o medo também não parou Gideão. Deus fala para Gideão, que Gideão é o seguinte, junta todo esse povo aí, fala só para os covardes ir embora, 32 mil, fala só para os covardes ir embora, fala aí que tem muito povo aqui, o exército que está ali é muito grande, mas tem 30 mil, vamos fazer um teste, Gideão, manda só os covardes ir embora, 32 mil, né? 30 mil foram embora. Aí ele faz outro Kensa, faz outro Capuni. Olha, Josué já estava com medo de 30 mil. O exército que estava vindo contra ele era muito maior. Ele já estava com medo de 30 mil. Sobrou 2 mil. Ele fala, faz o seguinte, Josué, Deus falou para Gideão. Gideão, faz o seguinte, manda esse pessoal beber água. Aquele que beber igual cachorro, que já caiu de boca no lago ali, já separa que esse aí não serve. Mas aquele que pega água na concha da mão e põe na boca e beber, separa que é com esses aí que você vai ter a vitória. Quantos que sobraram? De 2 mil? 300 mil. Estava com medo ou não estava? Josué não poderia, Gideão matou com Josué na cabeça. Gideão não poderia falar assim, olha, não vou não, Deus. O exército é muito grande. Eu já estava com medo por 30 mil. Sobrou isso aqui, agora 300. Não dá, não vou não. O que aconteceu? Deus deu a direção para Gideão. O que Gideão fez? Gideão foi. E se Gideão não tivesse ido? Por que Gideão fez? Por que Moisés fez? Josué fez acontecer? Porque eles tinham uma identidade. Aleluia. Identidade de Gideão era a identidade que ele tinha adquirido do pai dele. Identidade de Josué era a identidade que ele tinha adquirido, sido ensinado desde pequeno. De Moisés a mesma coisa. Lá no Novo Testamento, tem mais 2 aqui, rapidinho. Deixa mais um, olha só. Tem um profeta que Deus falou para ele, olha, vai para Nínive, que eu quero libertar aquele povo lá. Quem que é esse profeta? Jonas. Jonas, na hora que ele escuta o chamado de Deus, fala, olha Jonas, faz o seguinte, o povo de Nínive, pessoal, não tem muito jeito não, eu vou matar todo mundo. Mas antes de eu mandar matar, vai lá Jonas, leva a palavra para o pessoal de Nínive. O que Jonas faz? Jonas fala, eu? Ou nada.
Jonas vai para outro lugar. No meio do caminho, o que acontece? Começa uma tempestade, ele pega um barco, no meio do caminho, uma tempestade vem. O que acontece? Está todo mundo preocupado, cada um olhando para o seu Deus. E lá no fundo está o quê? Jonas dormindo. Chega o capitão para Jonas e fala: de onde que você é? Quem és tu? Aonde tu estás, né? Ele fala: eu sou profeta do Senhor. E na hora que ele viu a situação, falou: isso aqui com certeza está acontecendo porque eu decidi ir para outro caminho, além daquele que o Senhor tinha me dado. Aí ele ainda fala assim: faz o seguinte, se você me jogar no mar, vai passar tudo isso aqui. O pessoal fez o quê? Jogaram ele no mar. E quando jogam ele no mar, o que acontece? Bonança. Bonança, para a tempestade, para tudo. Está lá no fundo do mar, ele está caindo assim, em câmera lenta. O que acontece? Veio um peixe grande, e pega ele e leva ele para onde? Nínive. Aleluia. Gostoso ouvir a palavra, né? Gostoso quando meditas na palavra. A gente medita na palavra. Não deixe o medo te parar. Não deixe você olhar para você mesmo e pensar: eu fiz isso e aquilo, e deixar com que isso seja um álibi na sua vida. Isso não é um peso para você. Você não pode falar: eu fiz muita coisa errada, e você se ancora nisso aí, como um aleijado que precisa de muleta, e você só anda com essa muleta. Joga fora essa muleta. Já pensou se Moisés falasse: olha, eu não vou voltar para o Egito porque eu tenho uma muleta aqui que eu matei um homem lá atrás? Josué falou: eu não vou entrar nessa terra aí porque Moisés, que é meu líder, ele morreu. Então se Moisés morreu, que é meu líder, eu não vou conseguir. Muleta espiritual. Aí chega lá Jonas, chega aqui Gideão, eu estou com muito medo, não vou. Chega lá no Jonas, eu também não vou. Eles decidiram ir mesmo numa situação na qual eles entenderam de quem eles eram. Eu vou porque eu sei quem eu sou. Gideão sabia quem ele era. Jonas sabia quem ele era. Eu sou o que? Profeta do Senhor. Lá no meio do barco, lá no fundo, no porão, eu sou profeta do Senhor. Está tudo acontecendo porque eu estou errado. Ele trouxe a responsabilidade para ele. Está tudo acontecendo porque eu estou errado. E se eu estou errado, o negócio é o seguinte: me joga no mar que vai dar a solução para tudo isso aqui. Interessante isso, às vezes a gente foge de Deus e acaba afetando não só a nossa vida, mas a vida de quem está próximo também. Amém? Continuando. Não se deixe ser um derrotado. Presta atenção. Não se deixe ser um derrotado. Tem um ditado que diz: você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que eles venham fazer o quê? Ninho na sua cabeça. Eu não vou ser um derrotado. Eu vou continuar. Eu vou continuar. Fez errado, pecou, estou falando do pecado. Pecou, continua, querido. Segue em frente. Segue em frente. Maior é o sangue de Jesus na cruz vertido por você do que o seu pecado. Seu pecado está errado, teve alguma consequência? Teve tudo, mas o sangue de Jesus te limpa de todo pecado. Amém? Continuando. Você é filho e o Pai tem planos para você. Somente você pode receber o favor imerecido de Deus ou rejeitá-lo. Presta atenção nisso aqui. Aleluia. Sabe o que é que muitas das vezes nos impede de receber ou nos impede de chegar na presença de Deus? Justiça própria. Justiça própria. Eu não mereço. Olha a conversa de Adão. Eu vi que eu estava nu. Então se eu vi que eu estava nu, eu não ia chegar na sua presença. Por quê? Eu estava nu. Ele olhava para ele mesmo e falava: eu não mereço. Merecimento próprio. Justiça própria. Então justiça própria nos impede de que a gente possa: não vou fazer nada para Deus porque eu estou em pecado. Eu não vou fazer nada para Deus porque eu estou com essa muleta aqui, já tem 500 anos aqui com essa muleta espiritual, e eu não vou fazer mais nada para Deus. Mas Deus, Ele espera que a gente venha tomar uma atitude diferente. Olha só, 1 Pedro, Érico, 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9, Novo Testamento lá. 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois, olha o que Deus olha para mim e para você. Olha o que Deus espera de mim e de você. Enquanto você pensa, olha só Josué, Caleb, Moisés, Gideão, né? Jonas. Se eles não tivessem entendimento de quem eles eram, será que eles iriam conseguir fazer as coisas que fizeram?
mas pelo fato que eles entenderam quem eles eram, eles entenderam onde eles estavam. Quando eles ouviram a voz, onde tu estás, eles entenderam onde eles estavam. Então isso fez com que ele rompesse a barreira, rompesse qualquer acusação do inimigo sobre a vida deles. 1 Pedro 2,9 diz assim, ó, é Deus falando para você que acha que acabou. Você que acha que acabou, essa palavra de Deus é para você. Vós, porém, o que? Sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aleluia. Povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes, o poder, a fim de proclamardes as bênçãos de Deus, daquele que vos chamou das trevas. Eu estava nas trevas, Senhor. Eu estava com o meu pensamento de que o Senhor não iria mais fazer nada na minha vida. Eu estava carregando um amuleto espiritual 500 anos já, Senhor. Mas o texto diz aqui, daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Você crê nisso, querido? Você é chamado por Deus. Você é escolhido por Deus. Deus te tirou lá do lamaçal, me tirou também do lamaçal. Se não fosse o Senhor na minha vida, eu não estava aqui hoje. Eu estava preso, eu estava morto. Mas é o Senhor que nos tira e Ele nos põe no lugar. E Ele nos começa a transformar. Nós começamos a meditar e entender aonde Tu estás. E aí nós começamos a pensar, Senhor, eu estou longe de Ti, então vem para a minha presença, porque quando você vem para a minha presença, é a presença do Senhor, não é mandamento, não é justiça própria, não é lei humana, é mandamento, é contemplação do Senhor. Quando nós começamos a contemplar o Senhor, nós começamos a ser transformados e as coisas acontecem, até chegar ao ponto que nós podemos ler isso aqui, Deus falando, vós porém sois raça eleita. Quem é raça eleita? Aleluia. Povo, sacerdócio real, nação santa. Vós sois nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você crê nisso? Você crê que você é povo? Veja bem, é povo exclusivo, não é qualquer um. Povo exclusivo de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou. Qual que foi as virtudes de Deus para mim? Qual que foi a virtude de Deus para você? Vamos falar só de uma? Misericórdia. Favor imerecido é uma virtude. Eu não merecia, mas a virtude dele, a graça, o favor dele imerecido sobre a minha vida, fez com que ele me tirou das trevas para onde? Para a sua maravilhosa luz. Nós vamos orar daqui a pouco. E eu quero ver você orando. Eu não vou descer para orar com você, é você que tem que orar. Tem momento de que a gente tem que abrir a boca. Eu estava vendo esses dias um estudo que fala sobre o Japão, é a nação da qual menos se expressa. Você vê que não, lá na fábrica onde eu estou agora, é tão engraçado, que antes do chorei, eles escolhem uma pessoa lá, falando de tal, vem fazer aqui, aí eles falam, Raio gozaimasu, aí todo mundo repete, Raio gozaimasu, irashamase, todo mundo irashamase. Eles têm que fazer isso porque é uma nação da qual não sabe se expressar. Brasileiro sabe se expressar? Sabe. Não sabe. Vocês acham que brasileiro sabe se expressar, sim ou não? Sim. Porque se vocês falassem que não, eu ia falar que sabe. Porque quando é Copa do Mundo, se eu colocar aqui um telão e falar para vir assistir Brasil e Argentina, né? Ou Brasil e outro lugar, eu vou ver que vocês são muito expressivos. São Paulo e Corinthians, né? Então, nós precisamos nos expressar. Tem horas da qual nós precisamos nos expressar. Momento de oração, nós temos que abrir a boca. Momento de louvor, nós temos que abrir a boca, nós temos que ser expressivos nessa hora, porque quando você fala, você está liberando algo para o mundo espiritual. Se você ficar quieto na hora da oração, você está deixando de profetizar. Ora sobre, eu estou falando, né? Ora sobre você, Senhor, eu necessito de uma resposta, aí você coloca a sua situação. Mas se você não se expressa no momento exclusivo, no momento da qual a gente está na igreja, no momento da qual precisa expressar, verbalizar alguma coisa, fica quieto. Nós somos uma nação, estamos no Japão. O Japão sim é uma nação da qual não tem expressividade, mas nós somos brasileiros.
temos o sangue latino correndo no nosso corpo, e nós vamos nos expressar também na hora do culto, amém, queridos? Amém. Aleluia, aleluia. Se vocês não falam, eu falo futebol, e aí não tem como, amém? Continuando. O favor de Deus nos leva a realizar para Ele coisas impossíveis. Não tente fazer algo para Ele com as suas próprias forças. Amém? Não tente realizar as coisas na força do seu braço. Esse é o segundo grupo, o terceiro e último grupo. Então o primeiro grupo é o grupo da qual não teve revelação. O segundo grupo é o grupo daqueles que erraram e permaneceram, aqueles que caíram e permaneceram caídos. E o terceiro grupo é aqueles que não aceitaram o convite do Senhor. É aqueles que não aceitaram um convite de salvação. 3 grupos: o grupo que não teve revelação, o grupo que caiu e não esqueceu de levantar, ficou prostrado, e o grupo que não conhece Jesus ou rejeitaram a salvação dele. Aleluia. Independentemente de onde você esteja, existe uma paz que o mundo não pode te dar. Apenas em Jesus você encontra uma paz que pode preencher todo aquilo que você tem buscado em qualquer outro lugar. Eric, João capítulo número 14, verso de número 27. João 14, 27, Eric. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como dá ao mundo. Não se turbe o vosso coração, nem... Já repararam que a pessoa, quando ela não tem entendimento de Deus, ela não conhece a Deus, ela vive em guerra. A pessoa, quando está em guerra, ela vai procurar trazer paz para ela em vários lugares. Vai tentar trazer paz para ela no sexo, vai tentar trazer paz para ela com dinheiro, foca somente no dinheiro, vai buscar através de drogas, de um prazer momentâneo. Essa pessoa está em guerra. E quando essa pessoa consegue tudo isso que eu falei aqui, quando essa pessoa conhece prazer, quando ela consegue prazer, dinheiro, fama, poder, conseguiu tudo isso na força do braço dela, mesmo assim vai chegar uma hora que ela vai faltar, não vai ter na vida dela paz. Por quê? Porque a paz que o mundo dá é diferente da paz que Deus nos dá. Lembra lá no começo, no primeiro ponto, que eu falei que tem muitas pessoas que têm medo de rejeição? Muitas pessoas se sentem sozinhas, mas quando elas entendem isso aqui, que a paz que Deus nos dá é uma paz diferente que o mundo dá, e essa paz que quando Deus derrama sobre nossas vidas, faz com que nós possamos ter alegria em ser quem nós somos. Quem que nós somos? Filhos de Deus. Nós temos um Pai. A pessoa que não conhece Jesus, ela está em guerra e ela está buscando paz para a alma dela. Mas ela não vai achar paz na alma dela, só vai achar paz como? Levantando a mão um dia e falando: Senhor, eu aceito. Eu aceito que o Senhor, a partir de hoje, tome conta da minha vida. Escreve meu livro, escreve meu nome no livro da vida. A partir desse momento, algo sobrenatural passa a entrar na vida dessa pessoa. E essa pessoa que era briguenta, começa a ser uma pessoa pacífica. E essa pessoa que era uma pessoa que era, 220, começa a diminuir o volts dela. Começa a ser uma pessoa mais pacífica, mais... Por quê? Porque ela sentiu paz. E é uma paz que o mundo não pode dar. Romanos 5:1 diz, já estou finalizando, nem sai louvor se já quiser vir. Romanos 5, verso de número 1, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso... Aleluia. Aleluia. Dá para entender uma... Você quer que... Abre seu coração para essa palavra aqui, justificado. Você é justificado, sim ou não? Aleluia. Eu sou justificado, sim ou não? Você é justificado, sim ou não? Eu quero dizer que nós somos justificados, sabia? Sabia que diante de Deus, o pecado que você fez ontem diante de Deus
não tem poder nenhum sobre ele. Teu pecado não vai alcançar Deus. Mas a santidade, o poder dele vai te alcançar. Você crê nisso? Sabe por quê? Porque nós somos justificados. Por intermédio de quem? Por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados, pois mediante a fé. O que é fé? Fé é eu crer em algo da qual eu não estou vendo. Então eu sinto fé, eu tenho fé. Mediante a fé em quem? Mediante a fé que eu sinto, que eu tenho em Jesus, eu me torno justificado. Se você se torna justificado, você vai ter paz com Deus. Quando você entende, presta atenção nisso aqui. Quando você entende que você é justificado em Deus, você, quando lembrar de Deus, você não vai lembrar que Deus está irado com você. Deus vai olhar para você e falar: demorou para você voltar na minha presença, meu filho. Por que você afastou? Vem para a minha presença. Ah, Deus, mas eu estou nu. Eu perguntei isso. Eu quero que você venha para a minha presença. Deus, eu pequei. Eu não estou perguntando isso. Eu quero você na minha presença. Por quê? Porque você é justificado. Ah, Deus, quer dizer então porque eu jejuei 21 dias eu sou justificado? É isso que nos justifica, jejuar 21 dias? Lê a Bíblia todo dia, 6 horas da manhã, uma hora todo dia. É isso que nos torna justificado? O que é que nos torna justificado? Fé. Somente creia. Creia, somente creia no que Jesus fez por nós, por mim, por você. Veja bem, é a justiça dele em nós que nos faz sermos vitoriosos nesse mundo. Gálatas 2,16, Eric. Gálatas 2,16. Presta atenção nisso aqui. Aleluia. Gálatas 2,16. Sabendo contudo que o homem não é justificado pelo quê? Obras da lei. Veja bem, Adão, quando ele erra, ele quer se justificar com Deus. Ele fala: Senhor, eu não cheguei na tua presença porque eu estou nu. É uma justificação dele. Mas Deus está perguntando isso. Ele perguntou: aonde tu estás? Não é uma justificação do homem, ele tenta. Justificado por obras da lei. Aí já está falando aqui, o apóstolo Paulo, para os Gálatas, já está falando sobre a lei de Moisés. E sim, mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos o quê? Justificados pelo quê? Fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei deixa eu ver se está escrito meu nome ali embaixo. Não é meu nome. Somos justificados pela fé em Cristo. Quando você lembrar de Deus, Deus não está irado com você. Pelo contrário, Deus te ama. Ele quer o teu melhor. Sabe por quê? Porque Ele é o teu Pai. Para finalizar, olha só. Tito, capítulo 3, verso número 7. Tito 3, 7. Aleluia. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos o que, queridos? Aleluia. A fim que, justificados pela graça ou por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo. Aleluia. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Eu não sei de que forma você chegou aqui nessa noite. Eu não sei como você tem respondido a essa palavra. Mas nessa noite Deus está falando. Guarda essa palavra no teu coração. Deus está te falando onde tu estás. Talvez você andou muito tempo longe. Talvez você olhou para vocês e pensou que era por causa das suas justificativas, por obras humanas que fizeram com que você afastasse de Deus. Não é a sua justificação que te aproxima de Deus. É a fé em Jesus. É aquilo que Ele fez por nós. E aquilo que Ele fez por nós nos justifica. Nós podemos chegar na onde? Na presença de Deus. Se nós podemos chegar na presença de Deus, nós já somos o quê? Como esse texto diz, tem uma palavrinha que fala que nós somos o quê? Herdeiros. Você tem entendimento disso, querido? Nós somos herdeiros juntamente com Cristo. Não é aquilo que você faz. Nós jejuamos porque nós queremos nos aproximar de Deus. Não é barganha. Nós oramos, buscamos a palavra, não é uma barganha. Nós oramos porque nós amamos a Deus e nós queremos chegar mais perto dele. Não é uma negociação.
Não é algo que eu vou jogar na cara de Deus e falar: Deus, você tem que fazer alguma coisa na minha vida porque eu jejuei 21 dias. Isso se chama justiça própria, mas é pela graça, pelo favor imerecido. Nesse momento nós vamos estar orando. Eu não vou orar com você, mas eu gostaria que você colocasse a sua vida diante de Deus nesse momento. Ministério de Louvor vai estar tocando louvor. Ore pela sua vida. A pergunta que você tem que responder nessa noite é: onde você está? Onde tu estás? Aleluia. Fecha os olhos, querido, fecha os olhos. Comece a falar com Deus. Aleluia, Jesus. Sim, sim. Obrigado por tu destino, a mesma vitória do passado, o pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede é você. Aleluia. Lança fora o medo. É você.
peço, Senhor, que esteja tirando agora todo medo, Senhor. Tira agora tudo aquilo que tem lançado, tudo aquilo que Satanás tem lançado sobre a vida dele, Senhor. No nome de Jesus, Senhor. Nós entendemos nessa noite que nós estamos no lugar que o Senhor nos chamou para estar. Nós estamos na Tua presença porque nós sabemos quem nós somos. E nós somos filhos. Somos filhos e filhas amados do Senhor. E porque nós somos filhos, não terá acusação sobre nossa vida. Por isso eu peço, Senhor, no nome de Jesus, traz essa revelação sobre cada um de nós, Senhor. Traz essa revelação que onde nós estamos é na presença do Senhor. Somos filhos amados. E não há acusação, não há obra do inimigo que vai fazer com que nós tenhamos medo e venhamos a fugir da Tua presença, Senhor. Não é através da justiça própria, Senhor, mas é somente através da Tua graça sobre as nossas vidas. Por isso eu quero Te agradecer, meu Deus. Quero Te agradecer em nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu quero fazer agora, Senhor, um apelo em nome de Jesus. Se tem no nosso meio alguém que ainda não conhece o Senhor, alguém que quer tomar essa decisão hoje, aleluia. Esse é o momento mais importante do culto, é o momento do apelo. É o momento da onde a pessoa ela entende quem ela é agora, a partir de hoje. Se há alguém no nosso meio que quer tomar essa decisão e aceitar o Senhor Jesus como seu suficiente Salvador, que você possa estar levantando a mão, eu vou estar indo aí orando com você. Amém? Aleluia. Vamos louvar mais um hino e a gente já volta. Quando você lê de novo essa pergunta de Deus, para de onde estás? O que você vai responder? Estou na presença de Deus. Por que eu estou na presença de Deus? Porque eu sou filho. E que tipo de filho você é? Amado. Filho amado. Filho amado, filha amada, em nome de Jesus.
Amém, meus irmãos? Vocês guardaram essa palavra? Vamos compartilhar na célula. Célula, na próxima célula que vocês forem, os pontos, pegue cada ponto, compartilhe. Eu tenho certeza que o culto ele não termina aqui, o culto vai continuar e nós vamos estar trazendo essa palavra também na célula. Amém? Pode acender as luzes aí, Osvaldo. Aleluia. Esse louvor ainda permanece aqui. Gostaria de estar chamando então o Rafa, né? Hoje ele está trazendo a palavra de oferta também. Na sequência eu volto.